Boa noite, pessoal! Eu sou Daiane Teodoro e hoje estou aqui nessa live com vocês para falar sobre a importância ou a relevância da produção dos videoclipes nos dias atuais. E para falar comigo, quem está aqui hoje é um profissional da área, ele que é da área de produção audiovisual, é conhecido como Doc Drão, Flávio Cássio. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Daiane. Muito boa noite a todos os telespectadores aí, Senac. A todos um salve. Imagina, Flávio. E aí, cara, vou confessar para você que eu dei uma stalkeadinha básica em você e eu soube que você começou na área ali no Bourbon, é isso mesmo? Conta para mim, como que você foi parar nessa área? Bom, né, mais nada menos do que uma introdução, um pontapé inicial para a minha vida profissional. Eu era um mero office boy, né? Minha mãe tinha conseguido um emprego numa papelaria, e aí um dia eu fui fazer uma entrega nessa casa de show, né, que é conhecida, uma casa de show de jazz e blues, e é um templo, né, Uhum. tá internacional aqui em São Paulo, ela fica em Moema. E eu lembro que quando eu fui fazer umas entregas lá, eu lembro da dona Valdir, era a secretária lá, ela gostou do modo como eu fui educado ali, né, entregando ali o material. Ela falou: olha, precisamos de uma pessoa igual a você aqui para trabalhar com a gente e tal. E aí, beleza. Aí eu entrei, comecei a trabalhar lá, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava na papelaria, mas ganhando algo muito mais do que valor financeiro, né, que foi o valor cultural. Porque o Bourbon Street, além de ser um palco, né, de grandes músicos, foi através do Bourbon Street que me deu a introdução para ser o que eu sou hoje, né? Então ali eu conheci artistas como Ray Charles, B.B. King, Marcus Miller, né? Só a nata mesmo da música internacional mundial, né? E foi através da, pra você ter uma ideia, foi através, né? E eu tive também a oportunidade de conhecer outros artistas também brasileiros, né? Como Legusta, vários outros cantores, que eu não vou me lembrar aqui, que foram bastantes, né? Banda Mantiqueira, Banda Black Hill, né? Que são bandas importantes na música, né? E tive também a oportunidade de um dia ter dividido o palco com o Emicida, que, né, na época Jura? o Emicida estava estourando, né? O Emicida foi fazer uma homenagem para Izzy Gordon, da família Gordon, né? E aí eu estava fazendo a captação já de vídeo, né? Porque eu já estava entrando já na área de audiovisual. Aí quando eu vi que o MC ia cantar lá, eu falei: ah, não, cara, o cara vai cantar onde eu trampo, no palco onde eu trampo, eu preciso ir lá também fazer a minha performance, né? Aí eu dividi o palco aí com grandes monstros aí, tá o MC tá aí o Fernandinho Beatbox, tá o Pupilo, que é do Nação Zumbi na bateria. Nossa, tem bastante gente aí importante da música brasileira. Então o Bourbon foi uma introdução na minha vida, né? O Bourbon Street, hoje, aonde eu vou, eu tenho que falar desse maravilhoso lugar, que além de servir para mim, de grande exemplo, assim, para ser o que eu sou hoje, em todo lugar que eu vou, a minha referência é o Bourbon Street. Pô, cara, que legal. E assim, nomes de referências aí, uma bagagem já bem completa, pode dizer assim, né? E isso tudo veio desde antes da faculdade, então essa época, situa para mim aí, que ano que foi? Isso foi antes de você ter a sua formação acadêmica? Como que foi isso? Sim, sim, sim. Olha, pra você ter uma ideia, eu entrei, assim, para o mercado de trabalho, não só no audiovisual, né? Eu já fui pacoteiro desde os 13 anos de idade, né? Eu já era empacotador em mercado. Depois eu fui para uma drogaria e depois eu fui para essa papelaria que consequentemente fui por Bourbon Street. Era o ano de 1996. Para você ter uma ideia, eu tinha 16 anos, né? E era uma época, cara, tão assim, financeiramente quanto socialmente, não era fácil, sabe? Eu ainda não tinha terminado ainda a escola, né? Eu ainda estava entrando para o colegial. E ainda um menino ingênuo, né? Um menino ainda que estava entrando ainda para a formação da vida, conhecendo as coisas, né? Imagina, um jovem de 16 anos, sem conhecimento nenhum, bagagem nenhuma, e cai num local aonde você acaba conhecendo monstros sagrados da música. E eu não tinha formação nenhuma de faculdade, né? Eu estou fazendo faculdade Uhum. hoje, por causa da dificuldade financeira que eu tinha na época mesmo, né? Então, assim, Era isso que eu ia te perguntar, inclusive, Flávio. Você falou aí para mim do Emicida, outros nomes aí bastante conhecidos, bastante famosos, dá para ver a sua carreira já até bastante sucesso.
Mas você teve, então, dificuldade? Você já começou a falar, né? Eu queria entender, então, quais foram essas dificuldades e qual é, então, a importância desse tipo de trabalho de produção para o meio artístico, enfim. Comenta um pouquinho sobre essa parte, você já ia comentar mesmo, mas só para eu entender. Então, teve dificuldade? Teve dificuldade porque, imagina, um garoto que vem da periferia, né? Periferia, você sabe, é um local onde tudo que tem para te oferecer, tudo que tem para te proporcionar, a maioria, né, naquela época principalmente, não eram coisas tão boas, sabe? Você não tinha uma oportunidade para você se destacar como um artista, como um empreendedor, e então eu tinha que me destacar, né? Eu tinha que correr, fazer o jus pela minha mãe, pelo meu pai, que fizeram bastante por mim, né? Mesmo com a vida humilde, eles sempre determinaram as coisas básicas da vida, né? Que é ter uma boa educação, né? Ser honesto. Então, tudo isso eu acabei levando junto com a minha vida profissional no Bourbon Street. Então, o olhar que teve do seu Luiz Fernando Mascaro, que foi o fundador do Bourbon Street, do seu Edgar Radesca, que foram os fundadores da casa, eles me olhavam não só como um menino da periferia, eles me olhavam como um garoto de futuro. No entanto, quando eu entrei lá como office boy, eles foram me dando tantas oportunidades que eu acabei, sabe, subindo de cargo, indo para assistente de produção, indo para telemarketing, né, até chegar ao ponto de produtor mesmo musical, de já falar um pouco de inglês, de receber a galera dos Estados Unidos para fazer os festivais no Bourbon Street. Foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo eu posso agradecer pela oportunidade, né? Porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Com Por mais que a certeza. gente Poxa, almeje. cara, e assim, é muito legal isso que você falou, porque a gente consegue ver a inspiração que você tem ao falar daquilo que você gosta de fazer, porque dá para ver que você ama fazer o que você faz. E mais interessante ainda é a gente poder falar dessa questão, dessa construção, né, dessa evolução de carreira, saber que você prosperou e está aí onde você está hoje. Então, já deixo para você meus parabéns. E aí, uma outra coisa, eu já te falei que eu já te stalkeei, né? Então, eu fiquei sabendo, conta pra mim, vê se isso é verdade ou não. Porque eu fiquei sabendo que aí que você fez um trabalho até num presídio, é isso mesmo? Como é que é separar a Então, emoção do profissionalismo nesse lugar que deve com certeza ter te provocado muita emoção, né? Ou sim, não? isso Conta pra mim. foi uma fusão assim já, porque eu fiquei no Bourbon Street de 93 até 2012. Então, só para você ter uma ideia, se não me engano, são quase 16 anos, né? Trabalhando no Bourbon Street. Então, o Bourbon foi uma faculdade de vida para mim. Chegou uma hora que não dava mais para subir de cargo no Bourbon, sabe? Dali eu estava sendo DJ, produtor musical, produtor audiovisual. Então, assim, eu tenho que contar uma coisa rápida aqui para chegar até o presídio. Eu tenho que contar Claro, essa pode pequena ficar à vontade. história. Do Bourbon Street, eu acabei conhecendo o Gustavo, que era da G5, que era uma produtora. E ele falou para mim: olha, se você me ajudar, eu não tenho como te pagar, mas eu pago um curso para você entrar na área do audiovisual. Aí eu fui fazer curso de edição de vídeo, né? Naquela época eu estava começando o YouTube ainda. Então eu sou bem pioneiro nessa parada. A gente usava ainda as fitas mini DVs ainda, né? Nem era digital, era analógico. Dali eu conheci o Fazra, entrei na área de moda também, aí eu comecei a aprender a tirar foto, aprender a ser assistente, comecei a conhecer lentes, sabe, câmeras, tipo de luz e etc. Então essa foi minha faculdade de vida. Só que aí eu tive que sair do Bourbon, né, porque não dava para almejar 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Aí eu acabei fazendo um acordo com o Bourbon Street, um acordo amigável, saí do Bourbon, nossa, até hoje eles são meus amigos, vou lá assistir filme, de vez em quando eu até presto serviço para eles audiovisuais, quando tem shows lá e tal. E aí, dali, eu tive que fazer uma viagem primeiro para o Peru, sabe? Eu precisava fazer uma viagem para pegar bagagem, sabe? Ter um conhecimento técnico sobre fotografia, sobre cores, etc. E Pra onde? depois dessa viagem, eu tive uma coisa na cabeça. Eu falei, cara, eu vou ser um artista independente. Eu, ao invés de eu entrar num emprego, a partir de hoje eu vou ir por conta própria. E aí eu resolvi abrir a Doc Drum Filmes, sozinho, no fundo de garagem mesmo, com um computador, com uma câmera. E aí, através disso, eu que já curto rap já há algum tempo, comecei a ir atrás de alguns artistas, sabe? Porque eu tinha muitos grupos que faziam videoclipes nos anos 90, só que para essa época, que já era 2015, quase, 2013, sabe? Eu comecei a ter um contato direto com os artistas. Foi através do Nil do MRN que eu acabei conhecendo o Dexter, né? Pela produtora Boia Fria, que era uma menina que ia no Bourbon Street ver os shows e eu sempre arranjava os ingressos para ela.
E ela um dia me ligou e falou, olha, eu tô com um artista aqui que é o Dexter, que já era conhecido, já tinha saído do 509E, é um rapper muito conhecido no Brasil, e ele precisava fazer um pocket show numa penitenciária lá no Ceará, lá em Fortaleza. Ela falou, você tem como ir como produtor musical? Ou seja, eu não era para eu filmar ele, eu ia simplesmente como um cara que foi lá só apenas para fazer uma produção de boa, sabe? Colocar os caras na van, fazer os caras comer e tal. Cara, Olha, não não, eu tinha. tô vendo aqui já uma parte Aí aí, eu o cara de óculos escuros, pá, falei pra ele, né, um zoom in, zoom out, tô legal, esse enquadramento aí tá bem bacana. E essa época você já manjava de toda essa questão também de enquadramento, como é que era? Tô vendo aí o pessoal de branco. como eu te falei, né? Eu vim de uma Aham. faculdade de vida, né? Como o Gustavo me ensinou, o Rafael Fazra, eu vim com essa galera. E depois que eu fui pro Peru, eu comecei a ter esse estudo. E quando eu já entrei nessa parada de fazer clipe, eu já tinha uma noção do que era um enquadramento, o que era fazer um chicote, o que era fazer um zoom in, um zoom out, né? Comecei a fazer bastante externa para saber sobre luz, né? Externa, como você trabalha de manhã ou mais à tardezinha, enfim. E nesse trabalho juntou a questão de eu ser fã do Dexter, porque eu gosto de rap, e juntou a questão do documentário. No entanto, o meu apelido Doc Drão é graças ao Dexter, porque quando a gente chegou no presídio, eu falei para ele, cara, eu tenho uma câmera. Aí ele falou, velho, então você vai filmar. E aí, ali na minha cabeça, eu já comecei a planejar, porque antes de fazer qualquer captação, eu já tenho na minha mente como vai ser a edição. Então, eu já fui indo na frente, falando com a diretora do presídio, que está aí com o Cazé, que é um presidente da CUFA, e aí, cara, eu entrei aí no presídio, e é uma sensação, assim, uma experiência para mim única, porque muita gente coloca essas pessoas como exclusas da sociedade, né, tem aquele julgamento, são bandidos, bandido bom, bandido morto, aquela coisa, né, tal, só que se você for ver para o outro lado da vida, o outro lado da moeda, são seres humanos também. E Tem todos ali muita precisam. arte, né? Muita expressão, né, Flávio? As pessoas têm sempre o que falar, o que mostrar, e dá para ver claramente nesse clipe aí que a gente está vendo agora que o pessoal tem bastante bagagem e tem o que falar, né? Tem voz também, né? E a gente tem que dar oportunidade. Então, cara, é sensacional você ter entrado lá no presídio e ter feito esse trabalho. E assim, a gente tem aí também separado outros clipes, aí quero que você me fale, então, algumas curiosidades. Se você já tinha câmera, se não tinha, igual você falou aí para o Dexter, que você tinha nessa época. Fala para mim, então, esses outros aspectos aí, conforme vai passando, vamos continuando batendo papo, mas eu quero que você vá me falando também de outras épocas aí da sua vida. Pode Então, ser? quando eu ainda estava no Bourbon, né, eu sempre via os caras tirando foto dos caras, né, nos shows, né, via aquelas máquinas que ainda eram analógicas, não eram digitais ainda, e eu ficava obcecado por aquilo. E, como eu disse, né, através do Gustavo e através do Rafael Fazra, dessas duas produtoras que eu trabalhei, ali eu fui tendo conhecimento, que era uma câmera Canon, uma Nikon, só que eu comecei do baixo, comecei com camcorder, que era aquelas câmeras Panasonics de fita, né? Quem é da velha guarda deve saber, que era aquelas camcorder de headcam, que você pega ela, né, e você filma, né, com ela na mão, tal. E eu comecei dali de baixo. Eu tinha uma câmera Panasonic e eu às vezes não tinha dinheiro para comprar fita, eu copiava por cima às vezes, sabe? Eu passava para a máquina, né, eu decupava, tal, depois eu vi que estava tudo salvo já já digitalizado no computador, então às vezes eu até fazia vídeos por cima daquela fita. Então eu comecei de baixo, eu comecei com câmeras inferiores, né? E aí depois, quando eu já estava nesse patamar aí com o Dexter, as coisas foram melhorando, eu fui começando a ter mais estudos sobre câmeras, sobre lentes, e aí eu comecei a evoluir, né? Aí eu já estava com uma câmera Sony, né? E aí eu comecei a ir a ladeira abaixo, né? E aí começaram a ver as DSLRs. Esse trabalho, por exemplo, foi um trabalho que a gente fez na Semana do Hip Hop, que se não me engano, 2015, aí é com uma olho de peixe, né? Eu já começava a ver que eu estava entrando no hip hop, e eu vejo que essa linguagem da lente olho de peixe tem muito a ver com música, né? E é um projeto aí que está passando aí um pouco do release aí, pelo que eu estou vendo aí da minha história, Aham. foram evoluções de câmera, né? Como eu te falei, veio lá do analógico, câmeras inferiores, até chegar aos dias de hoje, né? Que são as Aham, com câmeras certeza. DSLRs, as câmeras N5 da Sony, são câmeras, né, para você gravar em estúdio. E de lá para cá eu precisei fazer uma coisa técnica, porque não basta só você saber. Eu tive uma experiência no campo de futebol, onde eu fui subir no campo e o quarto árbitro chegou para mim e falou: olha, cadê seu DRT? Então, ou seja, eu tive que fazer uma faculdade, um curso, né?
E nessa época eu ainda estava trabalhando numa empresa de tecnologia, que é a Redzone. Um abraço para o Fábio, e que me deu uma oportunidade no momento Abraço, difícil. Fábio. E eu tive que trancar a faculdade, porque eu estava desempregado, né? E conforme eu estando desempregado, eu não tinha como pagar a faculdade, né? E aí a Natália, minha namorada, já estava se formando como jornalista, e um dia o professor formou ela, falou para ela, olha, e o Flávio? Pô, o Flávio é um cara engajado, fala bem, é um cara super para cima para questões técnicas audiovisuais, eu preciso de um cara desse na faculdade. Aí ele me resgatou, me chamou, e hoje eu estou aqui na faculdade já fazendo meu último ano. Além de ser aluno, eu também hoje sou funcionário aqui da faculdade FMU da Liberdade. Trabalho no campus, trabalho na área de técnico de laboratório de rádio e TV e esperando, né, essa formação para poder pegar o bendito DRT agora. Pra, Jura? finalmente, né, a Eu gente estudei profissional. aí também, acredita? Acho que eu Acredito. conheço Eu esse tô estúdio vendo. aí, por isso que eu estava conhecendo aí no fundo. Então, E eu tava. vários offs aí Eu também. Eu conheço fiz você. jornalismo também. Sim, eu conheço Não você. faz Agora muito tempo. eu conheço a Daiane. Agora que eu olhei, você fala a Daiane, amiga da Nath. Conheço você. Caraca, cara. E olha, a gente está falando aí do passado, vindo para agora, as tecnologias foram vindo e tal. Eu também soube que hoje é lançamento de um videoclipe que você dirigiu, é isso mesmo? Ouro é ouro? Conta para mim como é que foi essa Exatamente, história. O exatamente. que é isso, Bom, cara? esse é um terceiro trabalho que eu faço com o artista Branco P9, tá? O Branco P9, ele é um ex-DJ do grupo Pavilhão 9, da antiga formação que era de 1990, um grupo bem polêmico, um grupo que, nossa, saiu das maiores mídias que se pode imaginar. Hoje foi dividido, né? O pavilhão 9 foi dividido. Hoje o pavilhão tem a versão rock, que é com Rossi, e tem o branco, que ainda usa o nome P9, como ex-P9. E o branco é um artista que eu venho desde Compton Long Beach, né? E a gente fez esse trabalho Compton Long Beach, depois o Assalto, e veio essa obra de arte, que seria. Eu falo obra de arte porque é sempre o último trabalho que eu faço, eu falo para mim que é o melhor, mas o melhor sempre é o que a gente vai fazer no próximo, né? Então é um Ah, com filho certeza. recém-nascido, Porque a gente vai é um filho. evoluindo, né? Eu pelo menos sou muito autocrítica. Eu olho, eu sempre falo, dá para melhorar aqui. Nossa, errei aqui. Então eu entendo super você, porque é isso, né? A gente está numa constante evolução. A gente sempre quer aprender, sempre quer melhorar. Então, mas realmente vendo esse trabalho Ouro é Ouro, né? Que é lançamento hoje, é incrível. Já falei isso antes, né? É um trabalho assim muito árduo, né? Quem faz produção tem que se envolver com um artista, né? Conta mais um pouquinho para mim falando nisso sobre esse envolvimento com cada artista, né? Com cada cliente, digamos assim, porque cada um tem as suas escolhas, né? As suas preferências. Como que é lidar com cada um nesse sentido? Então, trabalhar no universo com pessoas, independente, né, é um trabalho que não é tão fácil, né? Você tem que ter aquela questão da empatia, né? A questão que hoje a gente passa por um período muito difícil, todo mundo está com muitos problemas, tivemos a pandemia, tivemos muitos casos de pessoas, né, que se afastaram de trabalhos, essas coisas. Trabalhar com os artistas também não é fácil, mas antes deles serem artistas, eles também foram meus amigos, né? Eu sou fã, eu ia em show, então, tem uma certa facilidade na hora de você conversar, falar sobre um roteiro, né? Mas não é tão fácil, tá? Eles têm agendas, todos eles têm compromissos. E o Ouro é Ouro veio para fechar realmente com chave de ouro, sabe? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o DJ do Racionais, que é o KLJ, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu descobri que, além de rapper, ele tem outras qualidades, é um cara vegano, é um cara que tem um pensamento em ajuda com os animais, é uma pessoa que pensa sempre no próximo. Então, eu acabo aprendendo com esses artistas, sabe? Então, a convivência com eles fazem com que eles sejam meus professores também, para aprender, sabe, no dia a dia, para o meu próximo trabalho, para me tornar uma pessoa melhor profissionalmente também. E aí, para você ter uma ideia, eu só trabalhei com pessoas queridas, são todos amigos. Todo mundo que está nesse videoclipe aí são pessoas parceiras, são pessoas que estão do meu lado, tanto no clipe quanto nos bastidores. Pô, meu, e assim, você falou aí também de dificuldade e de passar por um momento difícil. Eu sei também que você fez aí um trabalho durante esse período turbulento que foi o isolamento social. Então,
Conta para mim como que você lidou com isso, sendo não só diretor, mas também artista, né? Pelo que eu entendi. Como que foi esse trabalho aí durante esse período de pandemia? Ah, legal, cara. Bom, o audiovisual para mim é o trabalho máximo que eu tenho, né? É um patamar. Eu, como produtor musical, eu sempre gosto de colocar, eu sou produtor musical audiovisual, que eu já levo a bagagem de produção musical junto com a técnica da captação, da edição, enfim. Bom, a questão do rap, eu ser o Doc Drão, que aí nós entramos no Doc Drão, né? O Doc Drão, ele veio dessa questão de gostar de rap, de estar desde 1988, pioneiro, ouvindo Pepeu, ouvindo Racionais, Sistema Negro, o próprio Branco com o Pavilhão 9, e eu tive que fazer, né, vários trabalhos também meus, né, que além de tudo, eu também queria mostrar o meu trabalho. Só que assim, não é que eu sou um artista frustrado, longe disso, mas eu sabia que eu não ia almejar um certo sucesso. Então eu gostava de fazer músicas para mim e para as pessoas que eu gosto. E aí, na pandemia, eu estava com um roteiro muito legal, bem técnico, com o pessoal que ia me ajudar, eu ia fazer uma mistura, sabe, de Constantine com Bruxa de Blair, eu ia fazer uma coisa chamada Salve-se, para as pessoas salvarem as suas almas. Aí, para você ter uma ideia, Dani, a gente teve, foi tão doido, porque veio a pandemia, aí eu comecei a ver aquelas notícias, muita gente morrendo, aquela situação nos hospitais, o desespero da sociedade no mundo. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo. Só que como eu vou filmar com todo mundo no isolamento social? Como é que eu vou chamar para ir na rua, para ir na casa de alguém, né? O risco de transmissão. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um clipe totalmente, assim, entre aspas, caseiro, mas profissional. Eu fiz na minha casa, na antiga casa que eu morava com meus pais. Eu utilizei todos os recursos que eu tinha ali, artísticos, né? Coisas técnicas. Então, assim, eu misturei todo esse meu conhecimento audiovisual, coloquei em prática para ver como um laboratório mesmo, de falar, olha, agora eu vou colocar, além do rapper, da forma artística, eu também vou colocar a minha forma como produtor audiovisual. Então foi ali que eu comecei a pegar umas velas, né, pegar umas... A gente está vendo aí, ó, uma máscara, iluminação, sombra, muito e isso, bom aí, essa vela. As pessoas me Tudo isso perguntam... dentro da sua própria casa? Na minha própria casa. Eu peguei ali a parte onde tem a serralheria do meu pai. Meu pai tem tipo um fundo ali do quintal, ele tem umas coisas ali que ele trabalha ali de mercenaria. Só que o que eu fiz? Eu peguei, preparei todo um cenário. Claro, tem muita coisa digitalizada aí, muita coisa que eu usei After Effects, né, que a gente mistura na pós. Mas o material bruto mesmo, todo foi feito dentro de um quarto, tá? Um pouco do quintal e nesse espaço que eu te falei que era a marcenaria. O resto foi tudo pós. O resto foi tudo com elementos captados de banco de imagens, de mistura, e aí vai a imaginação, né? Vai uma música, você vai imaginando e vai colocando coisas que vem na sua cabeça, né? Interessante, a gente, desculpa interromper, mas assim, é muito interessante exatamente nesse ponto que a gente percebe a importância, a relevância da produção nos dias atuais, né? Mais do que nunca nesse período pandêmico, nesse período de isolamento, a gente pôde se descobrir, né? Não só na produção, mas aqui falando da produção audiovisual, dos videoclipes, como é possível sim fazer material bem feito, de qualidade, sem sair de casa, né? Então, vendo esse videoclipe, falando com você, conversando aí contigo, a gente consegue ressaltar ainda mais que é possível, né? E que provavelmente já saiu da tendência e já virou aí algo muito familiar já, né? Porque as pessoas já estão aí acostumadas com o fato de lidar com o vírus e lidar com as facilidades, as tecnologias e, foi uma sacada gigantesca da sua parte ter feito um clipe dessa performance, digamos assim, né, dentro desse período. Então, mais uma vez, parabéns. E é uma inspiração, né, se você parar para pensar, como você pode inspirar outras pessoas a fazerem trabalhos semelhantes, né? Sim, e só para deixar... Esse trabalho, Flávio, ele está no seu site? Você tem aí algum conteúdo digital que você possa falar para quem está assistindo? Tá no YouTube, é só vocês procurarem lá no YouTube Doc Drão Filmes, tem no Instagram, Doc Drão Filmes, desculpa, até eu esqueço o endereço. Vai lá, de novo. Ela é nova, é Doc Drão Filmes, é isso. Doc Underline Drão Filmes, isso aí, galera, Doc Underline Drão Filmes, e assistam o clipe.
Isso, e tem a página Flávio Cássio, que é a minha página pessoal, e tem a do Doc Drão, que é o rapper, né? Então eu tenho 3 páginas, né? O Flávio Cássio, o Doc Drão e o Doc Underline Drão Filmes. Só para deixar um adendo do clipe, Ah, esse clipe que eu fiz do Salve-se, muita gente que assistiu falou, nossa, mas você colocou uma coisa meio de terror. Não é uma coisa de terror. Eu quis colocar um lance entre a arte e o horror. O que era o horror para mim? O horror era o que a sociedade mundial estava passando, sabe? Da gente ter essa incógnita da doença, da pandemia, da incógnita do que vai acontecer nos dias de amanhã, e esse alerta do salve-se é aquele salve que a gente sempre fala, sabe? Oh, e aí, mano, salve! Eu sempre gosto de, quando eu chego, pode ver, eu falo, oh, salve! Porque o salve ah. é um método de dizer assim, salve a vida, salve a sua existência, É salve o uma que você... metáfora, né? Você usou muito bem, ainda mais, né, nesse cenário que a gente encontra mundialmente. Então, Sim, com eu gosto certeza de foi mexer com uma... bastante, eu gosto de mexer com mensagens subliminares, né? Quem quiser depois ter uma oportunidade, dá uma conferida lá que no meu canal eu conto como foi feito, o porquê da luz vermelha, o porquê que eu coloco aquela caveira, o porquê que cada coisa tá ali, tudo tem um significado. Com certeza, as cores, né? Tudo tem uma mensagem, tudo tem uma intenção. A nossa conversa aqui não é à toa, a gente está com uma intenção aqui, né? Então, é sempre bom a gente poder ter um olhar além do que a gente está vendo, né, o Flávio? E, assim, mudando um pouco de assunto, você falou aí do rap que tá presente na sua vida desde 88. Mas, assim, nessa evolução, por mais que a gente perceba cada vez mais a presença das mulheres nesse mundo do rap, ainda é baixa em comparação com os homens. Você não concorda? O que você pensa sobre isso? Por que esse mercado ainda é assim, por mais que esteja crescendo? Olha, Dani, já foi pior, tá? Já foi pior. Já ainda tem muita dificuldade das mulheres dentro do movimento, no rap. É por isso que eu, dentro das minhas produções, principalmente as que eu tenho feito há 2 anos para cá, eu coloco muito as mulheres nos meus trabalhos. Eu coloco a minha namorada, as amigas da minha namorada, às vezes tem alguma amiga, tem algum outro trabalho, eu sempre chamo alguma menina para participar, porque eu quero, além da inclusão das meninas no rap nacional, eu também quero também a inclusão delas no audiovisual, tanto como participando como artistas, ou também por trás dos bastidores, manuseando uma câmera, manuseando um áudio, manuseando uma luz. Tem que ter espaço mais para as mulheres. Como já dizia a Dinadi, a revolução ela não é só feita pela questão da voz masculina, entendeu? Hoje, a mulher ela tem muito mais essa questão de estar envolvida na cultura nacional, na cultura mundial em si. Hoje a gente vê grandes diretores de cinema, grandes artistas do rap nacional. Nesse clipe aqui eu pude colocar a Carol, que é amiga da Natália, a Liza, que é uma excelente cantora, que é da nova geração, né, que vem nesse patamar da nova escola, e tudo isso, essa evolução, como eu disse para você, Daiane, já foi pior. A gente tem que desejar muito e agradecer muito a Dinadi, que já faleceu, que era do Visão de Rua, que foi a pioneira, a grande rainha do rap nacional, que meteu o pé na porta, literalmente, falou, aqui também é o espaço das mulheres. E foi através dela que, hoje em dia, mesmo que pouco, mas ainda existem muitas mulheres que estão invadindo de vez o cenário do rap nacional e do audiovisual. Quebrando paradigmas, né? Mostrando aí uma visão. Ô, Flávio, só para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo está curto, eu queria só que você falasse para mim novamente o seu canal aí para o pessoal que não pegou, que não entendeu. Fala de novo. Doc_Drão. Doc Underline Drão Filmes, tá? Que essa é da produtora, onde vocês vão ver lá enquetes, vão ver os trabalhos que a gente faz, tal. E tem também o Doc Drão, que é o do artista do rap, né? Aí já não é audiovisual, aí são os meus trabalhos musicais. E tem o Flávio Cássio, que é a minha página, onde lá eu faço tipo TikTok, eu faço as coisas do dia a dia, e lá eu tenho minhas posições políticas, tenho as minhas posições de vida social, é lá onde eu sou a pessoa normal, fora um pouco da coisa artística. E antes de Pô, encerrar... mesmo dentro do audiovisual, você é multitarefa, hein? Foi um prazer, Flávio, falar com de hoje, você, poder mostrar uma teu coisinha trabalho rapidinho. aqui pro pessoal na live. Posso falar rapidinho, uma coisinha rapidinho aqui, Pode. porque eu quero agradecer rapidinho, primeiramente a vocês, por ter dado a oportunidade para poder falar aqui, para todos os telespectadores que estão ao vivo agora. Quero mandar um beijo aí para meus pais, um beijo para a Natália,
Quero mandar um beijo aí também para todos os meus camaradas aí que me ajudaram, Rafael, Alex, Ivan, Erasmo, ao Felipe Staneve, meu parceiro, ao Dal Casa do Funk. Se eu esqueci de alguém, Edu, Pedro, que participaram, Carol. Gente, quem eu esqueci aqui, desculpa, o meu grande abraço, eterna gratidão a vocês e a todos os artistas que confiam e acreditam no nosso trabalho. Tamo junto. Tamo junto, Flávio. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar essa live, de poder conversar com você, ajudar os alunos, porque, na verdade, essa live foi um projeto desenvolvido pelos alunos. Vou ler para a gente não correr o risco de não dar o crédito merecido, né? O pessoal que fez aí o roteiro, que participou tudo, que colocou a câmera, arrumou todo o cenário aqui no fundo. Então, estes são Graziele, Juarez, Matheus e Natália, do curso de produção de rádio e TV do Senac Lapa Sapião, aqui em São Paulo, sob as orientações dos professores Kleber Rocher, Edwin Pérez e Tiago Lirola. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela presença, para vocês que estão aí assistindo a gente. Foi muito, muito importante a presença de cada um de vocês para ajudar na audiência e na divulgação desse material incrível. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, obrigado a vocês e valeu, Senac, tamo junto. Paz. Tamo junto. Sou Senac EAD, sou nacional, sou digital, sou o que quiser, onde quiser, sou tradição, sou referência, sou inovação, sou tendência, sou Senac EAD. Sou multi, sou pós, sou graduação, sou cursos livres, técnico e extensão, sou programa de aprendizagem, sou Senac EAD. E você? Acesse ead.senac.br e saiba mais. Senac EAD, o mais completo.